Boa noite. Voltei. Saí e voltei. Oi. Hoje a live é de um assunto muito importante que eu espero ajudar bastante gente hoje. Vamos falar sobre saúde mental na pandemia. E aí vocês dá tempo ainda de chamar todo mundo, convidar todo mundo para assistir, que vai ser uma live bem enriquecedora. Boa noite, meus amores. Dá um tempinho. Hoje eu até me arrumei mais um pouquinho. Tava parecendo muito troncha aqui nas lives. Oi! Vou começar a falar um pouquinho. Vou dar algumas dicas para começar de como reduzir o estresse e promover o bem-estar. Eu sei que é difícil a gente falar, dar dicas, porque quando a gente vive um momento, um drama, a gente pode falar o que quiser com a pessoa não consegue sair daquele momento, sabe? Daquela situação. Mas são dicas que eu acho que pode ajudar vocês. É um bom começo. Pare, respire, pense, converse com outras pessoas, tenta desabafar, falar, que muitas vezes as pessoas se retraem. Mantenha uma rotina saudável, isso é muito importante, né? Não vou nem repetir aqui, porque eu sempre falo isso para vocês. Seja gentil com você e com os outros e peça ajuda se precisar. Esse é o mais importante, porque as pessoas, quando se vê numa situação dessa, ela demora muito a pedir ajuda. Ela demora muito a se enxergar que ela precisa de ajuda, não é verdade? Eu fiz uma pesquisa, antes de entrar aqui, antes da gente conversar com a psicóloga, com a Elisângela, eu fiz uma pesquisa e eu queria ler para vocês porque é bem importante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta a maior prevalência de depressão na América Latina. É também o país mais ansioso do mundo. A pandemia do coronavírus já dura vários meses, ou seja, um ano, né? E durante esse período, a liberdade de ir e vir e o convívio social foram limitados. Para cumprir a quarentena de maneira correta, o distanciamento social foi indicado por governos e instituições de saúde no mundo todo. E aí, no entanto, a solidão causada por essas restrições levantou outra preocupação, a saúde mental na pandemia. Com uma nova onda de casos crescendo, as medidas de prevenção para o Covid ainda devem ser seguidas, mas o cuidado com o bem-estar psíquico deve ser levado a sério. Um levantamento inédito do Conselho Federal de Farmácia apontou um aumento de 17% nas vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor em 2020, ou seja, no primeiro ano do Covid, em relação ao ano de 2019. Imagina esse ano. Uma pesquisa realizada em Michigan, um hospital psiquiátrico e profissional de saúde comportamental nos Estados Unidos relatou que o suicídio aumentou em 32% durante a quarentena por causa da pandemia mundial causada pelo Covid. Ou seja, a gente está vivendo de novo outro drama, quer dizer, continuando outro drama. Então, se o ano passado aumentou a depressão, o suicídio, imagina esse ano que a gente está indo para o segundo ano. Eu mesma tive um amigo que suicidou ano passado, em Vitória, se jogou da terceira ponte. Eu tenho vários amigos que estão passando por depressão e é muito difícil. Você às vezes não sabe nem como ajudar a pessoa. O que você fala para a pessoa não ajuda, não tem o que fazer.
Eu vou chamar aqui psicóloga para poder a gente bater um papo. Eu separei umas perguntinhas para ela, mas se vocês também quiserem deixar aqui para ela, a gente tenta responder também, tá bom? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Elisângela, cadê tu? Deixa eu ver se eu consigo... se eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Psi... Achei. Tô aqui. Oi! Olá! Prazer! O prazer é todo meu. Tô toda arrumadinha para você. Normalmente não é isso aqui não que aparece, viu? Ah! Obrigada por ter aceitado o convite de falar com a gente sobre esse assunto que é muito importante. Acho que tá no momento certo para a gente debater. É o que eu vejo, né? Que as pessoas estão cada vez mais desesperadas, né? E acaba se fechando no mundinho que às vezes nem elas percebem que ela tá. Então isso pode ajudar muita gente a acordar, né, para uma situação que às vezes que ela não se enxerga. E engraçado que a gente está tão preocupado, né, com a pandemia, ou o vírus, e com toda razão, porque tá aí, né? Pode acometer qualquer um e traz risco de vida, não é qualquer coisa. Mas aí a saúde mental vai ficando em segundo plano. Então, eu achei muito bacana você abordar, porque a gente acaba dividindo, né? Na verdade, unificando demais as personas, né? Então, a Graciele não é só um corpo fisiológico que pode ser acometido por um vírus, né? Isso também é a Graciele, mas a Graciele também é uma mente, que se não for acometida por um vírus, pode ser acometida por várias outras patologias, não é? Verdade. Bom, vamos começar. Vou perguntar para você, por onde a gente pode começar a cuidar da saúde mental durante a pandemia? O que podemos fazer? Vamos pensar assim, né? Não dá para fugir muito. Então, atualmente, a circunstância, a gente tem que ficar preso dentro de casa, né? A gente tem que ficar E não trancadinho. É, isso. Não tem o que fazer, né? É uma circunstância imutável. Mas cada sujeito é único. Então, mesmo sem eu poder sair, às vezes eu posso fazer alguns movimentos, né, que me deixem seguro dentro desse contexto. Então, eu não posso ir para um bar, eu não posso ir para um restaurante, eu não posso. Mas, às vezes, o meu psicológico, a minha psique está tão abalada que eu entendo que eu também não posso ficar 100% dentro de casa, né? Eu pensei o tempo todo que eu teria que tomar muito cuidado com as coisas que eu fosse dizer aqui, porque as pessoas ficam muito em busca do 100% certo ou do 100% errado, e não tem. Eu gostaria de dizer assim, Graça, se a gente fizer isso aqui, vai dar 100% certo, mas não é assim, porque do lado daqui eu vejo o outro lado da bancada. Então eu vejo pessoas que estão fragilizadas psiquicamente. Então se eu disser para ela assim, você vai ficar 100% em casa, eu estou sendo leviana. Mas Elisa, vai mandar ela sair? Não, mas às vezes ela pode conseguir alguns movimentozinhos singelos que vão trazer um equilíbrio mental melhor para ela. Então, ela não pode ir para o lago, ela não pode ir para a praça, ela não pode... Mas será que ela não pode, né, com a máscarazinha dela, fazer uma caminhadinha ali ao redor do prédio, naquele horário que não tem ninguém, né? Ou às vezes, se o meu pai mora lá no interior e tem um lugarzinho tranquilo, às vezes é um ambiente seguro para mim, né? Mas é um ambiente diferente. E isso já vai me deixando mais forte psiquicamente, porque o ser humano não foi feito para ficar aprisionado. Isso é uma condição humana, né? Então, se você consegue ficar 100% dentro da tua... Tá ótimo, é o cenário perfeito. Mas e se você tá depressiva já, Graça? Se você tem aquela lojinha que é o seu único sustento, o único, aquela lojinha. E aí essa lojinha fechou. Aí você tem que vender a tua casa, ou você não tem como pagar o seu aluguel, você começa a ter crise de pânico, ter crise de ansiedade, perder o sono.
E a caminhada, às vezes, parece uma coisa tão besta. Você pratica atividade física. Parece uma coisa tão bobinha, né? Mas ela Ai, não. libera, não é? Ela libera serotonina, endorfina no nosso sistema nervoso central. Então, biologicamente, eu também cuido de mim. Não dá para você ir para um parque e correr, mas será que não dá para você acordar cedo e dar aquela voltinha lá de 1 hora, botar um fonezinho de ouvido, né? Ir lá para liberar o neurotransmissor do bem-estar. Porque se você está deprimido, ansioso, isso vai te ajudar biologicamente também. Entende? É o que eu falo, né? A atividade física ajuda muito. Uma pessoa que tem um pezinho fora, vamos falar fora também a pandemia. Eu falava muito isso para as pessoas, assim, quem tem tendência, né, a ser depressiva, a ter um pouquinho de depressão, e procurar fazer uma atividade física, ter contato com outras pessoas, isso melhora muito. Você joga o seu estresse todo numa atividade. Ah, mas eu não gosto de musculação. Vai dançar, vai caminhar, vai pedalar, vai nadar. Você tem que achar uma atividade que, que você consegue se identificar. Alguma atividade alguém tem que se identificar. Não é possível que você não goste de nada, né? Ah, será que ninguém gosta de dançar? Pega, coloca um som, dança em casa. Isso já ajuda muito. A atividade física ajuda muito. E a cabeça também, que as pessoas acham que é só corpo, mas a cabeça também. Porque eu tirei meu óculos para ficar bonita, mas eu já tô pegando intimidade, eu vou botar ele. Que eu tenho 3 graus, eu Óculos, tirei para ficar bonita. Agora que todo mundo já viu, agora eu vou botar. Vamos pensar assim, é ótimo para o corpo também. Eu não sou, né, fitness, né? Mas como alguém, eu cuido da saúde mental das pessoas, então é impossível a gente, nesse momento de pandemia, não falar sobre isso. E eu sei que é um risco, porque talvez tenha gente que está falando assim, essa psicóloga é maluca, tá mandando. E eu sei que temos que ficar em casa, mas a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Então, de novo, se você consegue fazer exercício de casa, eu consigo botar aqui no YouTube, então bota. Porque não é só para passar tempo. Quando você chega da sua academia, Graciele, toda cheia de bem-estar, né? Aquilo não é uma falsa sensação. Você está liberando serotonina, endorfina lá dentro, neurotransmissorzinho do bem-estar. Por isso que você sente aquela coisa gostosa, né? É que a gente é, acha que é só uma sensação. Ah, não, biologicamente é funcional. Se você também quer fazer um crochê, pensa assim, você tem que ocupar a tua mente. A tua mente está fora do contexto natural dela. Você está sendo obrigado a ficar dentro de casa, fazer home office com criança pequena gritando. Você não pode ir no restaurante. Quer dizer, as contingências estão todas desfavoráveis. Você viu que o tanto de índice de doença que aumenta é impossível não aumentar. Porque a gente tem uma questão econômica, que às vezes eu não fui acometida, nem você, mas aquele cara da lojinha foi. Então ele está deprimido, porque ele não consegue pagar as contas, ele está tendo crise de pânico, ele está. Não é? Aí, às vezes, ele pensa, eu preciso dar uma caminhada, preciso. Né? Ele sente que aquilo faz bem para ele. Como é que eu vou falar para ele não vai? Não vai, você não vai. Né? Você não pode. Eu não posso. Cuidado, né, com isso, de restringir, de falar não pode isso, porque eu acho que as pessoas têm que saber o limite e o que fazer também, né? Claro, todos nós temos que se cuidar, usar máscara, evitar Álcool. aglomeração, álcool, mas a gente não pode também, tipo, igual todo mundo da academia, né, os profissionais de educação física entraram, né, num grupo, quando fechou a academia agora, nessa nova onda aqui, e eles ficaram revoltados, porque a atividade física ajuda, em vez de, é só você ter o cuidado, saber a hora, não aglomerar, limpar o álcool, não ficar encostando, mas fazer atividade física é muito importante nesse momento, e tiraram isso também, então tem que ter muito cuidado como restringir as coisas, né? Eu sei que é um cenário complicadíssimo, né? Porque você não sabe, de novo, não tem o 100% certo ou 100% errado. É lógico, a gente está, São Paulo, 100% dos leitos acometidos, não tem onde enfiar ninguém, né? Ah, Mas, se eu tenho um paciente deprimido, tendo crise de pânico, se automutilando,
eu preciso pensar, às vezes, em recursos para ajudar ele da melhor maneira. E, às vezes, como é que um paciente deprimido ele precisa estar em movimento? Isso é uma condição básica para um paciente deprimido. Então, eu até conversei com a Camila antes de entrar aqui, eu falei para ela, eu não consigo falar com a Grace sem falar da importância do movimento. Porque o meu carro-chefe são pacientes deprimidos. Como é que eu falo para um paciente deprimido ficar enclausurado o tempo todo? Então, se ele tem um sítiozinho lá do pai dele, vai lá, né? Dá uma voltinha, fica lá um fim de semana. São movimentos pequenininhos, mas que às vezes a gente não ouve. De novo, não é para todo mundo. Se você está 100% bem em casa, fica em casa. Mas não dá para você ir para a rua, nem é isso que eu estou pedindo. Mas se você tem, né, a casinha da sua mãe lá no interior, lá não sei aonde, só de você mudar de ambiente, né? Se você tá bem em casa, então fazer atividades. Eu vou fazer um crochê, eu vou fazer uma atividade no YouTube, eu vou fazer uma chamada de vídeo, eu vou fazer um curso online, né? Eu tenho que fazer do limão uma limonada, eu tenho que aproveitar esse momento ocioso e transformar ele num momento produtivo, não é? O problema é que a gente foca no problema, né? Eu tô aqui, meu Deus, eu não posso sair. Vamos falar então de quem consegue ficar em casa. Eu não consigo sair. Meu Deus, o que eu faço? Eu fico só pensando no problema e isso vai me adoecer. Porque eu vou colocar a minha mente num estado de alerta o tempo todo. Telejornal, né? Eli, mas eu vou ficar alienado, eu não vou ver a notícia. Em alguns momentos, a informação é uma bomba. E a ignorância uma dádiva. Então, se eu tô ansiosa, eu tô super ansiosa com medo de pegar vírus, com medo de... Eu vou ficar vendo um telejornal? Você concorda que isso vai deixar minha mente mais ansiosa? É um movimento simples, eu não posso ver. Eu vou me alienar? Talvez eu precise sim, para manter o meu equilíbrio mental. Eu não estou falando todo mundo. Eu estou dizendo para você que percebe que se fragiliza. Eu vejo isso e fico em pânico. Eu tenho pacientes que falam, eu vejo e não durmo, fico com medo, né? Eu acho que aumenta o medo das pessoas, né? Você vê o jornal, morreu 3.000 pessoas por dia, né? Hoje, morreu 3.000 pessoas. Você vai falar, meu Deus. Aí a pessoa que já está com problema, ela vai virar um monstro na cabeça dela. Isso. E acontece, isso é real, tá? Eu vejo daqui, principalmente as pessoas não entendem. O paciente ansioso, eu também não vejo. Particularmente, não. Mas veja, eu não estou aqui fazendo uma apologia para que não veja. Não é isso. Se você está vendo e fica bem, tá ótimo. O que eu quero deixar claro aqui é que eu parto do princípio que eu tenho que respeitar a individualidade de cada um. Eu não posso entrar aqui e falar, Graça, você tem que ver para ficar informada. E não posso falar, não veja. O que eu digo é assim, se você percebe que está te fazendo mal, evita o contato, né? Evita o contato. A gente tem que aprender a ter a sensibilidade de ouvir isso aqui. Isso aqui fala com a gente o tempo todo, né? Você falou, eu não vejo, porque você percebeu que aqui, não vou, né? Não vou nem entrar. Você tem a sensibilidade de se ouvir. É esse o time. Porque a nossa mente fala o tempo todo, mas a gente ignora. Não é isso? Não, vou ficar aqui vendo. O negócio está me trazendo angústia, está me... Esquiva. São movimentos tão bobinhos, mas que geram um conforto psíquico grande, né? Não vou ver o telejornal, vou assistir outra coisa. Se eu quiser uma informação, eu vou lá, né? Dou uma gugada, sei lá o que eu faço, né? Exatamente a informação que você quer e pronto, né? Isso. De novo, não é uma apologia à alienação, não é isso. Mas é um apelo ao respeito da individualidade. Eu acho que as pessoas estão no efeito manada, sabe? Não, estão falando para eu assistir, eu vou assistir. Estão falando para eu me prender, eu vou me prender. Estão falando, mas peraí, mas eu, enquanto sujeito, né? O que eu preciso? Não, eu preciso acordar às 6 da manhã que não tem ninguém na rua. E vou dar uma volta lá no meu quarteirão, pôr um fone de ouvido, porque isso vai me fazer bem, né? Eu preciso assistir o jornal, porque eu me sinto menos ansiosa quando eu vejo informação. Ou não. Então eu preciso ter a sensibilidade nesse momento de entender o que faz bem para mim, independente do que todo mundo está falando, porque esse excesso de informação é um fala fica, o outro fala sai, o outro... Isso também deixa a pessoa confusa, deixa ela mais ansiosa. E ansiedade é triste para quem tem, porque tira o sono, aumenta o apetite, reduz o apetite, você não trabalha, você fica irritada, você bate no teu filho, você... Entende? O dia, você pensa tanto, você fica tão... que o seu dia passa e você não fez nada. E desconta as pessoas. Isso, né? Só que eu percebo que a gente está
falando tanto da pandemia, tanto, o que é super importante, mas aí as pessoas estão esquecendo delas, né? E isso é perigoso, porque se eu esqueço de mim, eu não morro com a Covid, mas eu me mutilo, eu me suicido, eu tenho uma crise num dia e no outro eu tô lá enforcado, porque isso acontece, né? A gente não tem dados no Brasil, se eu não me engano, de aumento de suicídio, mas a gente tem alguns dados internacionais publicados. Eu vi que nos Estados Unidos foi feito um levantamento, até anotei para não falar besteira, na revista Encontro que eu vi esse dado, falando que houve um aumento de 55% do consumo de álcool. Então vamos pensar, quem usa vai dobrar isso aí, vai triplicar. Vamos pensar na fragilidade desse sujeito nesse momento, né? Porque ele vai ficar buscando recursos para lidar com isso, porque ele não tem recursos próprios, não é? E aí vai buscar recurso inadequado. Então, a gente olha para a pandemia, mas eu estou sentindo falta da gente olhar para o sujeito, né? O que a gente faz com o sujeito que não se adequa ao ideal, que é ficar aprisionado o tempo todo? O que a gente faz com o sujeito que não se adequa a esse padrão ideal? A gente faz o que com ele? A gente ignora, não é? E como é que a gente lida com a ansiedade nesse caso, né? A pessoa que se pega ansiosa, angustiada, como é que lida no meio disso tudo? Esses movimentozinhos. Então, prática de alguma atividade. Mas no momento, sabe o que eu sinto? Eu sinto assim, que a pessoa que está depressiva, a pessoa que está ansiosa, você fala para ela, você tem que fazer atividade, você tem que fazer isso, mas ela não consegue. Ela sabe que ela não consegue. Esse grau já é uma pessoa que está numa patologia já, de certa forma, avançada. Digamos assim, alguém que não vai conseguir fazer um movimento sozinho. Então, quando um paciente chega para mim, a primeira coisa que eu avalio eu vou sugerir alguns movimentozinhos simples assim, né? Será que se fizer isso não ajuda? Se fizer aquilo? Se eu perceber esse repertório contínuo de eu não consigo, né? Ou então eu vou tentar, mas aí o paciente repetidamente entra aqui e não fez nenhum movimento. Não caminhou, não fez o crochê. Não... Então, o que eu entendo? Eu entendo que sozinho ele não consegue fazer um movimento. Aí a gente já parte do princípio que alguém precisa procurar um profissional. Então, sim, né? Talvez esse seja o momento de você ir buscar terapia, né? De você ir atrás de um profissional. E talvez entrar com medicamento. Não é o psicólogo, né? Não é o profissional da minha área que entra com medicamento, mas sim o colega, o psiquiatra. E o medicamento é super bem-vindo também, né? O medicamento é visto como um vilão, mas não é não. Não vicia, isso é mito, são moléculas antigas. Os medicamentos hoje em dia, as moléculas atuais, basicamente liberam serotonina no sistema nervoso central. Lembra que eu te falei que você libera o quê? Quando pratica atividade física? Serotonina. Só que você libera naturalmente, praticando atividade física. O deprimido, às vezes... Mas a pessoa que ela consegue... Porque é difícil a pessoa identificar que ela está nesse estágio de procurar um profissional. Quando acontece isso é porque chega no extremo, né? Porque às vezes você fala com a pessoa fica assim, ela não sabe te explicar o porquê que ela tá daquele jeito, né? Que você fala assim, mas você tem... Aí você começa a apontar para a pessoa pontos positivos, né? Mas seu marido é assim, você tem isso, você tem aquilo, nossa, olha isso, ao seu redor. Aí você aponta todos os lados positivos, ela fala, eu sei, mas eu não sei explicar o que acontece comigo. E aí, quando ela percebe que aí vai pro profissional. Aí o profissional passa o antidepressivo para ela. Aí ela toma um susto, ela falou, eu tenho que tomar remédio. Eu tô doente mesmo. Aí vem um susto, né? Porque as pessoas falam, você tem que tomar antidepressivo, é porque você tá mal. A pessoa se assusta. Aí fazer uma atividade física pode evitar esse problema de tomar o remédio. Se ela fazer uma atividade, se ela cuidar da alimentação, porque com isso tudo aumenta também uma autoestima, melhora. Isso pode evitar também tomar um remédio, né? Primeiro que você narrou muito direitinho a narrativa do deprimido. Você já deve ter tido contato de pertinho com algum deprimido, né? Então,
Eu tenho pessoas que estão nesse estágio, eu conheço, como eu tive amigos tive um amigo que suicidou ano passado, e eu tô tendo amigos também que estão passando por isso. E uma dessas pessoas que eu te falei, eu tenho uma amiga que está exatamente nisso, nesse estágio. Então vamos falar para pessoas como essa sua amiga, que está nesse estágio de não perceber. Então, sim, a atividade, dificilmente uma pessoa que pratica atividade física e cuida da saúde vai entrar num quadro depressivo preocupante, porque a gente está aqui falando do quanto a pandemia pode levar ao suicídio. Então, se eu já me cuido, pode acontecer o que for, eu vou estar cognitivamente firme, com uma psique equilibrada. Agora, vamos dessa pessoa que já está com a psique destruída. Quer dizer, ela está ali, não adianta, ela não vai praticar, ela vai ficar ali, não adianta. Ela sabe que está ruim, mas não se movimenta. Aí ela vai ter que buscar ajuda. Esse é o alarde. Então, assim, eu estou completamente desconectada da minha vida. Eu estou sem vontade para nada. Quer dizer, eu tenho consciência que eu preciso me movimentar, mas não consigo. Então, eu preciso buscar ajuda. Né? Isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário. E quando o paciente vem para mim, que eu identifico a necessidade do medicamento, que já não é comigo, é com o psiquiatra. É que sou estranho, você vai no psiquiatra, tô louca, né? Eu vou no psiquiatra. Não. E eu vou usar esse momento, que eu acho que tem muita gente vendo aqui, para falar uma coisa que eu falo o tempo todo para os meus pacientes, e que eu acho que vai ser de grande ajuda. O medicamento é amigo, né? Durante muito tempo, como psicóloga, eu olhava para o medicamento como um vilão também, né? Porque você quer trabalhar o paciente sem o uso de um psicofármaco, mas ele é amigo. Então, para deixar claro aqui, né, para quem está ouvindo e estiver passando por um momento de crise, você não vai viciar no medicamento, isso é mito. Você vai desmamar do medicamento. Então, você vai tomar ele por um período, aí você vai ter aquele equilíbrio básico para praticar atividade física, você vai estar em terapia, você vai voltar a fazer as suas atividades, você vai voltar a se conectar com você. Aí você vai fazer esses movimentos e quando você estiver minimamente estável, o médico vai desmamar esse medicamento. E aí você vai parar com o medicamento. Então você vai ficar 1 ano, 2 anos, 6 meses, eu não sei. O tempo que você demorar para fazer a engrenagem girar. Você faz a sua engrenagem virar e eu sozinha, a gente não precisa de medicamento. A gente vai lá, faz uma caminhada, a gente, né, trabalha, a gente, não é? O deprimido, a engrenagem dele não gira. Ele está desconectado dele mesmo. Isso é uma característica primária. Então, ele precisa de um medicamento para equilibrar esse sistema nervoso central, para ele conseguir fazer a rodinha dele girar. Olha, vamos fazer atividade física, vamos fazer um crochê, vamos passear na casa do pai, vamos. Ele vai conseguir fazer esses movimentos simples. Por quê? Ele vai estar com o nível de serotonina e neurotransmissores adequados lá dentro. Porque o depressivo, ele tem um desequilíbrio, né? Por isso que ele fica deprimidinho. Então, provavelmente está liberando muito cortisol, que é o neurotransmissor do mau humor, do mal-estar. Então, tem um desequilíbrio. Por isso que o medicamento entra com a serotonina para equilibrar. Opa, agora eu consigo caminhar. Opa, agora eu consigo ir na casa do meu pai. Opa, eu consigo fazer o meu crochê. Estou vendo graça aqui no meu crochê. Né? Você vai fazendo isso, você vai se o medicamento sozinho não faz milagre. Você tem que tomar o medicamento, fazer terapia e mudar as contingências. Você vai se movimentando. Deu 1 ano, alguns meses, o médico vai ver que você está se movimentando. Graças, você está, né? Puxa, agora vamos desmamar. Simples assim. Então, não é para ter medo, né? É para entrar em contato com isso, para ficar bem. E o que a gente faz? Uma pessoa que mora sozinha, confinada, que agora está todo mundo confinado, morando sozinho, com essa situação toda, como é que lida com essa situação? Porque morar sozinho, preso, aí é complicado. Aí a pessoa pira. Pira, porque somos seres humanos sociáveis. Lembra aquele filme O Náufrago, com o Tom Hanks? Você assistiu? Aham. Lembra que ele pega um melão e faz o Wilson lá para ele conversar. Não é o Wilson, se eu não me engano, é o nome da bolinha? Por que ele faz aquilo? Porque ele está enlouquecendo ali na ilha. Ele tá ficando maluco. Ele precisa conversar. E aí ele faz o quê? É um mecanismo de defesa. Ele inventa aquilo ali para ele bater um papo e aquilo dá uma desafogada. Por quê? Aquele filme mostra nitidamente que somos seres humanos, a gente precisa do outro para dividir, para compartilhar.
né? Esse negócio de que eu sou autossuficiente, isso não existe, né? Lógico, eu sou autossuficiente dentro daquilo que me cabe, mas eu sou um ser sociável, eu preciso bater um papo, eu preciso compartilhar. Então, se eu tô lá sozinho, eu vou ter que procurar formas, como o Tom Hanks lá no filme, de manter a minha sanidade mental. Vou ter que criar os meus Wilsons. Eu vou talvez fazer mais chamada de vídeo com os meus colegas, né? Eu vou talvez, se eu tô isolada e a minha irmã tá isolada, eu vou na casa da minha irmã, porque estamos as duas isoladas, né? É o ideal? Talvez não. Talvez o ideal fosse eu ficar lá sozinha. De novo, eu não tô aqui para falar do ideal, eu tô aqui para falar de individualidade. Se o sujeito está em situação de sofrimento, ele está lá, ele está vendo que ele vai pirar, que ele está no limite do limite. Ele tem uma irmã, ele tem uma mãe, ele está isolado. E ele quer ir lá, por que não? Né? Eu não posso esquecer da individualidade de cada um. Então, vá até lá, ou então faça uma chamada de vídeo ali, não quero ir, não estou seguro, eu saí para ir no mercado, minha irmã tem um... Então, faça chamada de vídeo, se comunica, entre em grupos, tem muito grupo, né? Sei lá, se você é professora, grupo de professores, se você é da academia, tem grupo não sei do que, tem vários grupos. Hoje tem muita gente fazendo coisas justamente para isso, né? Para quem está em casa, quem fica em casa. Tem várias opções, né? Tem. A questão é a forma que eu olho para isso também. Porque se eu ficar, que saco, eu não gosto de grupo, mais que droga, mais que isso, mais que aquilo, mais que aquilo. O que eu faço? Eu já me condiciono a não gostar daquilo, a não entrar em contato. Graças, desculpa. E o que a gente tem que entender? O que eu penso influencia no que eu sinto e, por consequência, influencia o meu comportamento. Então, se eu penso, que saco, a Graça formou aquele grupo, eu vou ter que entrar... Eu já começo a me sentir triste, angustiada, sem chão, nananã, e aí eu vou me comportar de acordo com isso. Vou ficar ali paralisada, né? Agora, se eu fico animada e penso, caramba, que legal aquele grupo, deixa eu tentar ver, vai que eu gosto, vai que me ajuda. Isso já começa a me desafagar também, né? Acho que a pessoa tem que usar, a pessoa que mora sozinha, ou procurar uma coisa que ela goste, né? Procurar uma coisa que ela, tipo, eu gosto de ouvir música. Cursos. Vai curtir, vai fazer uma playlist, vai montar, Eu acho que tem que buscar coisas que a pessoa gosta no momento, que acho que já ajuda muito, né? E cursos também. Por exemplo, tem pessoas que não tem tempo. Tem gente que fala, eu não tinha tempo para nada, e agora eu estou conseguindo fazer aquele curso de língua, eu estou fazendo aula online com a professora de inglês, eu estou fazendo comecei uma pós-graduação, Então, começa a olhar para esse momento de ficar quietinho em casa, né, como uma oportunidade de você adquirir conhecimento também, nunca é demais. Para você recuperar a tua playlist, né? Tem muita mãezinha que eu atendo que nem sabe mais que música que gosta. Então, puxa, eu vou colocar aqui no YouTube, tem bastante hit, eu vou fazer com a minha playlist preferida, vou descobrir as músicas que eu gosto, né? Esses movimentos pequenininhos geram resultados grandes, psiquicamente. Agora, doutora, com esse cenário que a gente está vivendo, mortes, hospitais lotados, essa situação, gente, aí você fica sabendo que, gente, parece que cada vez mais as pessoas morrendo e estão hospitalizadas, entubadas, mais próxima da gente. Eu não sei se todo mundo está com essa sensação, porque pelo menos com a gente, a realidade parece que está cada vez se aproximando mais. Como lidar com essa saúde mental? Já a gente está falando de saúde mental, como que a gente lida com isso tudo? Como que a gente consegue digerir isso tudo e não pirar? A gente está falando de várias coisas, né? Vamos pensar assim, quando você fala tá chegando mais perto, né? Por que gera angústia? Porque é a finitude. É a ideia de que a morte pode se aproximar de mim, né? Quer dizer, enquanto estava lá, e é real, é um vírus que mata, né? E a gente entendia que era os idosos. Agora, pelo que eu entendi, essa nova leva pode ser eu, pode ser você, quer dizer, não é? Tá menos seletiva, digamos assim. Então, isso vai deixando a gente assustado, gera uma ansiedade natural de eu posso morrer. O ser humano não lida com a questão da finitude naturalmente. A gente só tem uma certeza na vida de que a gente vai morrer. Mas você percebe que a gente não entra em contato com isso, a não ser quando alguém morre. Né? Que você vai no velório e você fala, putz, né? Isso aqui aconteceu, tá? Não é?
e fala, nossa, sou finito, não é? A gente não entra em contato com a questão da finitude. E o coronavírus, né, a Covid-19, está trazendo diariamente para a gente a ideia da finitude, né? E se eu sair para dar uma voltinha no quarteirão e se eu morrer, né? Então, por isso que eu digo, se você lida bem com isso, não vá, porque tem perigo iminente de você dar uma volta e de alguma coisa acontecer. A gente sabe que é um risco, né? É um risco iminente de tudo, tudo pode acontecer. Você vai pegar a pizza lá embaixo no prédio, de repente a finitude está ali, tá? E você nem está sabendo. Então, o risco é real, não dá para fugir. Por isso que quanto menos eu acredito, se está me deixando ansioso, de novo, né? Se eu entro em contato com essa questão e não me percebo ansiosa, lido bem, vejo os dados, consigo aqui fazer meu HIIT, trabalhar, estudar, e isso não está, né, me impactando ao ponto de me frear, tá tudo bem. Agora, a única coisa que eu consigo pensar, Graça, a sugestão mais direta e funcional que eu consigo dar aqui de verdade é: se você percebe que entrar em contato com essa finitude diariamente, seja como for, né? Porque ela está atrás da gente, no jornal, no Instagram. Se você percebe que entrar em contato com essa finitude, os dados terríveis de hospital, tudo isso, está te paralisando, eu não consigo trabalhar. Eu fico com medo de pegar o pão, eu fico com medo de tudo, eu não consigo dormir, eu fico com medo de morrer, de deixar os meus filhos. Evita um contato. Essa é a sugestão mais simples. E eu não consigo pensar em outra coisa. Não tem como. De novo, agora, se você consegue entrar em contato, eu durmo bem, tudo bem, eu não gosto, eu fico desconfortável, mas não me paralisa. Então, né, tá tudo bem, isso é sinal de que você tá driblando bem a questão da finitude. Então, o ponto-chave é se ouvir, ter essa sensibilidade. E a gente está falando muito de depressão, né? Mas o índice de suicidas também está bem grande, né? Com essa instabilidade financeira. Você falou, pessoa que tinha aquela lojinha, que lutou tanto para ter, de repente ter que fechar as portas, não saber o que vai ser na frente, o futuro, o que vai vir, o que vai acontecer, ou se vai ter conta, se vai conseguir pagar as contas. Isso vai gerando um desespero que leva as pessoas a suicídio, que você pira, né? Como que a gente, quais os cuidados que a gente tem que ter com isso? Eu sei que é complicado você chegar para a pessoa e falar, a pessoa não tem nada, perdeu tudo, o que fazer? Mas ao mesmo tempo, né, você quer ajudar a pessoa, né? Então, como que faz? É angustiante, né? Porque tem muita gente que pergunta para mim, mas como é que eu ajudo meu filho, né? Que tá, porque eu tenho medo de falar e parecer que eu estou pressionando. Aí eu tenho medo de não falar e parecer que eu estou ausente. Eu não sei. E é um caminho muito, muito singelo mesmo. E a minha sugestão é sempre assim, acolher. Então, em vez de ficar, vamos lá, levanta, vamos lá, porque o outro não consegue ir lá, às vezes, que é isso que a gente está falando, né? O que é fácil para mim não é fácil para o outro. Eu acredito muito que o acolhimento, nesse momento, é a melhor coisa. Então, a tua amiga, né, que está lá com... Então, em vez de falar, vamos lá, levanta, tal, às vezes, se você ir lá e levar um bolinho, né? Vamos assistir um filme junta, vamos rir um pouco. Eu não sei, vamos, né? Vamos fazer um drink sem álcool, com álcool se puder. Eu não sei. Veja, levar um pouco de movimento alegre para aquela pessoa, né? Sem cobrar. Quando a gente fala do problema com a pessoa, é pior. E quando a gente fala assim, isso, faz aquilo, que tem que fazer, também não adianta. E se você ficar falando do problema, a pessoa vai ficando pior. Você tem que tentar fazer a pessoa ser ativa de uma outra forma. Você ser com ela. Perfeito. É isso. É isso. Todo mundo me pergunta, como é que eu faço? Porque eu fico, vamos. Não pode, porque gera uma pressão. Então, esse caminho mais singelo, né? Puxa, toma aqui, trouxe um bolo, vamos comer juntas. Né? Lembra aquele dia que a gente saiu, bababá? Porque você vai levar, né, movimento para aquela pessoa vai rir, vai lembrar daquele dia que você foi, né? Veja, são movimentos singelos, mas que vão agregar muito na vida daquela pessoa que está vendo tudo cinza. Então, por mais que você fale, vamos lá, na boa intenção, ela vai se sentir, caramba, mas para a Graça é tão fácil, ela vai lá e eu não consigo. Isso gera mais frustração, né? Então, vira... É verdade.
Como que a gente pode ajudar as pessoas assim de longe, né? A gente vê, igual, eu tenho essa minha amiga que está de longe. Você falou, ai, manda vídeos, faz chamada, manda. Mas está de longe e como que ajuda a pessoa a superar essa crise de ansiedade, essas. Como é que fala? Não é mentalidade, como é que fala de suicídio? Pessoas que começam a pensar Pensamentos suicidas? pensamentos suicidas. Como que a gente consegue conduzir isso a pessoa que tá igual a minha mãe? Eu falo com minha mãe o tempo todo. Eu morro de medo de minha mãe entrar em depressão. E aí eu falo, converso com ela, tá tudo bem? Você tá bem? Ela comprou uma esteira agora para fazer atividade em casa, para ela continuar. Eu já fiquei feliz da vida com essa iniciativa. Então a gente fica meio assim, eu fico morrendo de medo, porque a minha mãe está presa num lugar assim, eu ainda estou aqui, a gente está na fazenda, a gente consegue, graças a Deus, sair um pouco desse mundo, né? De fervo que tá. Mas a minha mãe está lá. Quero trazer ela para cá, tenho medo do caminho para cá, e aí eu fico com medo de ir para lá, a gente fica com essa. O que a gente faz? A gente quer trazer a pessoa e quer estar com a pessoa e não consegue. Ao mesmo tempo, a gente quer cuidar. Vamos pensar assim, a presença não é algo que a gente doa estando necessariamente presente. E eu acredito, vou traduzir, esse movimento todo da Covid, eu acho que trouxe isso pra gente, né? Quer dizer, eu não tô com você aí do seu lado na fazenda, mas a gente tá junto. E esse mundo digital, de alguma forma, ele distancia muito as pessoas, mas também traz a possibilidade de aproximar. Então, a gente tem que entender e aceitar a nossa humanidade. Você não pode estar lá e aí ao mesmo tempo. Você é humana. Infelizmente, não pode. E você também não pode ir para lá porque você tem medo de passar, porque você tem contato com pessoas diferentes aí. Então, não cabe para você ir para lá. Não cabe no teu contexto. Humanamente, isso não está possível para você. Não tem a situação 100% perfeita. Então, o primeiro ponto é a gente aceitar a nossa humanidade. Eu estou falando isso para pessoas que estão na posição sua, de filhos que estão longe dos pais, ou às vezes mãe que estão... Alguém que está preocupado com alguém. Você está se colocando na posição de aquela pessoa que está mais forte. E ela, talvez, naquela posição que possa ser a de mais frágil. Então, para você que está se colocando nessa posição de estou mais forte nesse momento, aceitar a tua humanidade, né? Porque senão você vai carregar um peso que não é teu. Você não pode estar lá, né? Você não pode. Você tem uma limitação de movimentos também. Então, por mais que a gente queira, o que eu posso, né? Aquela ânsia de fazer o máximo de movimentos que eu puder para dar colo para o outro. É aceitar, eu sou humana, né? O que ele falou, não dá, eu não posso estar lá, mas o que eu posso fazer? Eu posso ligar, e eu tenho certeza que você está ligando para tua mãe, que você está mandando mensagem, né? Você sabe que ela comprou uma esteira, então, puxa vida, você provavelmente deve ter falado lá no ouvido dela, mãe, a esteira, veja, isso é presença, né? Você não tá lá, mas você tá se fazendo presente. Mãe, tá tudo bem? Comeu, dormiu? Como é que você tá? Como é que tá o... Ah, tá tudo bem. Você deve contar alguma coisa do seu cotidiano, você leva a tua presença para lá. Então, nesse momento, usar isso aqui, né, que é o que a gente tem, esse mundo para se fazer presente, né? Então, eu não vou até lá porque eu vou pôr outro em risco e vão me pôr em risco também, mas, puxa, eu vou me fazer presente. Eu vou mandar o bolo que a fulana gosta, porque o delivery tá aí, né? Eu vou mandar a flor que a fulana gosta, né? Eu não sei, eu vou mandar o chocolate. Às vezes, uma besteira que você faz, né? Puxa, aquele bolo, puxa, eu mandei aquele bolo sei lá, de aipim que você gosta, aí pra... É uma besteira. O nosso sistema nervoso central reage a tanta bobagem, não é? Não é? Por que a gente fala tanto do abraço? Porque ele ativa partes específicas do nosso sistema nervoso central, né? Que traz uma sensação boa. Então, às vezes, a pessoa tá lá, né? Isso não é utopia, não é besteira. Ela recebeu lá um negocinho, né? Uma mensagem sua, né? Uma piada, um meme, né? Você se faz presente com isso também. Então, são movimentos simples, mas que agregam valor, entende? Entendi. E você quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Você quer falar, Elisângela, alguma coisa? Eu É. eu acho que
Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de você ter trago isso, porque algumas pessoas, né, em redes pequenas levam, mas querendo ou não, o seu alcance é muito maior. Eu acho que eu vivo de saúde mental, eu respiro isso o dia inteiro, isso é o meu ganha-pão. E não só por isso, eu acredito no meu trabalho, eu acredito que isso é importante. Então, quando você fala tudo isso aqui, eu acredito que a minha expectativa é que quem estiver ouvindo nesse momento faça o movimento de parar um pouquinho. Deixa eu me observar aqui, né? Como a Graça ele estava falando. Deixa eu me ouvir. O que eu estou precisando agora? Será que eu estou bem? Será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou ganhando peso porque eu estou com fome? Ou será que eu estou ganhando peso porque eu estou ansiosa? Será que eu estou desconectada dos meus amigos porque eu não mando mais mensagem para eles? Será que é porque eu estou sem vontade ou será que é porque eu estou meio deprimida? Né? Será que... Começa a se observar, acho que é isso que eu quero dizer. Atitudes, né? Se observar. Eu acho que esse movimento que a gente está fazendo aqui dá oportunidade para as pessoas pisarem um pouquinho. Deixa eu me olhar aqui, peraí, mas... Porque tem muita gente, eu não quero falar, eu não quero mandar meme, eu não quero responder um meme da... Mas será que eu não quero? Porque se você está se desconectando muito de quem você era, isso é um sinal de alerta, né? Então, eu gostava de falar com a Graça, agora eu não gosto mais. Eu gostava de fazer meu hit, agora eu não faço mais. Eu comia direito, agora eu não como mais. Eu estou me desconectando muito de mim, né? Então, liga o sinalzinho de alerta. É o que mais acontece, né? As pessoas estão descontando, tipo, você falou, eu tô comendo muito, porque começa a descontar a ansiedade, tudo na comida. Aí engorda, aí piora. Aí vira aquela bola de neve, né? Aí você engorda, aí você já começa a sentir mal, aí de sentir mal, você já começa a não ter ânimo para nada. Então, acho que a gente tem que ter também um passo para pensar no que a gente pode fazer por nós, né? Eu acho que se a gente está vivendo um momento complicado, a gente está tendo que se restringir, eu acho que as pessoas falam assim, não, eu não vou cair nesse buraco. Eu vou procurar fazer uma atividade, eu vou começar a buscar coisas na internet para ver o que eu posso estar me alimentando melhor, o que posso estar fazendo. Porque a gente está com tantas coisas, por causa da pandemia, tantas pessoas estão fazendo no YouTube, live, Instagram, rede social, tudo quanto é lugar, tem a chance das pessoas ter conhecimento, né? Conhecimento de tudo, igual a gente está fazendo aqui, de saúde mental, alimentação, atividade, cursos, tanto de gente que está dando curso online, né? E então a gente tem a possibilidade de cuidar de si mesmo, então buscar se ocupar. Acho que o segredo também de fugir da depressão e do suicídio, né, que consequentemente é se ocupar a mente, ocupar a cabeça, ocupar com alguma coisa. Isso, porque para a pessoa chegar ao grau de se suicidar, né, porque ela está completamente desconectada dela. Por isso que eu digo, a característica principal não é nem a tristeza, às vezes. Porque tem gente que fica esperando, mas fulano não está triste. Mas fulano, né? Fulano está trabalhando, fulano... Não é? Mãe, mas esse meu amigo que suicidou o ano passado, e olha que tava na metade do ano, assim, né, de Covid, né? Ele pegou e estava bem, ele estava numa festa. Uma festa, assim, já estava no meio do Covid, ele estava numa festa com poucas pessoas, de parentes, eu acho. E ele saiu, pegou e foi. Ninguém viu que ele estava com índice de suicídio. Ele não deu a entender que ele estava triste. Pelo contrário. E aí se suicidou. Vai saber o que passou na cabeça dele. É a desconexão. Quando me perguntam assim, qual que é o principal sintoma? Eu nunca digo é a tristeza. A tristeza é importante, ela aparece, é um sintoma. Mas é a desconexão. O quanto será que ele não estava desconectado? Será que ele já não estava distante? Será que ele não, sei lá, se afastou do emprego? Será, né? Porque às vezes a pessoa não vê mais graça no emprego, aí mudou de emprego. Aí ela já não está mais procurando tanto a esposa, né? Sexualmente falando, ou o marido. Ela não está comendo direito, ou está comendo muito. Ou fazia tal coisa e parou de fazer. Essa desconexão
é um sinal de alerta, né? Então, puxa, minha mãe parou de cozinhar. Ela cozinhava, caramba, a casa ficava sempre tão limpinha, de repente, não tá mais tão limpinha, né? De repente, você vê que ela tá desconectada. Não é a minha mãe, né? Você vê que tem uma desconexão. Mas ela não tá triste, ela tá lá vendo o filme dela, ela tá, teoricamente, mas ela tá, você percebe que ela tá menos conectada com quem ela é. Isso é um sinal de alerta, né? Ela ia na feira toda, não vai mais, né? Diz que tá cansada, não quer mais ir na feira, né? Ué, veja, esses sinaizinhos que a gente às vezes não percebe é o ponto-chave, né? Porque é uma desconexão. Então tem gente que fala, o meu pai, ele parou de trabalhar, aí ele ia lá jogar o dominó, parou de jogar o dominó, aí de repente ele se enfocou, né? E não é de repente, ele estava dando esses sinaizinhos de desconexão. Então a palavra-chave não é a tristeza, né? Do meu ponto de vista, é a desconexão. Então, observe isso. Somente nesse momento de pandemia, né? Puxa, a pessoa estava lá e parou de limpar a casa, aí parou o trabalho. Você vê que ela está se desconectando. Puxa, a fulana vivia falando comigo no WhatsApp e não fala mais, né? Será que tá tudo bem lá com ela? Né? Deixa eu ficar em alerta aqui. Então, de novo, mas aceitar a nossa humanidade, porque nem sempre, veja, às vezes você estava ali do lado, você não vai ver mesmo, né? E tá tudo bem, porque você é humana, né? Você não vai detectar, nem como profissional da saúde mental, eu estou 100% apta a detectar. Às vezes pode passar desapercebido. E eu tenho que aceitar a minha humanidade, né? Eu sou humana, não tenho visão de raio-x, né? Mas se eu puder e perceber alguma coisa que me está ali, e eu puder ir lá me aproximar, por que não? Né? Então, fiquem atentos à desconexão. A criança também. Né? Você vê que a criança está dormindo muito, está dormindo pouco, não quer descer para brincar, não quer, sei lá, alerta. Você ia falar alguma Principalmente coisa? agora, né, nessa pandemia, que as crianças são muito ativas. E aí, de repente, pegam presa dentro de um apartamento, por exemplo. Aí, como que faz? Tem que ficar... Ou você interage ali, como vira uma criança também, começa a brincar, senão entra todo mundo em depressão, né? E é o mesmo esquema para criança, né? Veja, tem um monte de programas em online, de jogo online. Mas não quero que fique online, jogo de tabuleiro. As crianças vão fazer cara feia e não gostam, mas se você adulto ir lá estimular, porque a criança ela age muito através do estímulo. Vamos jogar, é legal, né? Se você apresentar aquilo como algo legal, ela vai se propor a experimentar. Então, deixa eu ver isso aqui, né? Deixa eu ver esse jogo, né? Deixa eu pôr meus peixinhos aqui na água e pescar. Deixa eu lavar roupa, sei lá, né? Então, é a oportunidade da gente trazer movimentos que a gente tinha lá atrás, né, de criatividade, que hoje em dia saiu por conta do digital também. Mas você não quer deixar a criança 100% de frente à tela, então você vai ter que liberar. Também tem mãezinha que fala, mas vai sujar. Vai. Mãezinha, vai sujar? Não tem jeito. Mas é nada que um pano com um limpador lá, um desinfetante, não vai resolver. Massinha, né? Pintura, lousa com, não com giz por conta da alergia deles, mas lousa com pincel, né? Então tem que ser criativo. É trazer coisas antigas, né? Antigamente a gente brincava muito com essas coisas, coisas de manual mesmo, né? Joguinho de Interativo. tabuleiro. Isso. Eu Joguinho de adorava. tabuleiro, tudo barato. Quando a gente era, não sei você, mas dama, né? Aquele resta um. Então, são artifícios que ajudam e a criança fica presa naquele artifício. Ela fica ali. Se você der um balde com água e roupa para, eu tenho 2 meninos, seja menina ou menino, ele vai ficar ali mó tempão lavando, né? Se você tiver o quintal, dá um balde com água e manda lavar a bicicleta. O meu filho de 8 anos fica mais de 1 hora lavando a bicicleta, se eu deixar, né? Então, são movimentos simples que a gente ignora. Então, o ser humano está tão acelerado, né? Que eu não vou prestar atenção nisso que eu estou sentindo, eu não vou prestar. Presta atenção, né? Se o seu filho está muito ali sentado, ele também está entediado, ele também é um ser humano sociável. Eu não falei só que adulto é sociável, somos humanos e todo ser humano é sociável. A criança sente falta também. Mas ele nem ia na escolinha, mas ele via a avó, ele via a tia, ele via o primo, ele saía no elevador, ele subia, ele descia, ele sente falta, a nossa cognição vai alarmar. Então, olha para isso também, né? Porque tem muito índice. Se eu não me engano, os últimos dados mostraram que o índice de suicídio subiu bastante no Brasil entre criança e adolescente, de 10 a 14 anos. Então, é alarmante, né?
Não lembro quando foi reconfigurado os dados, mas se eu não me engano, vi isso ano passado. 14 de Voltou. 12 para 15 anos é pior ainda, porque está na fase da adolescência. É pior Não, ainda. é difícil. Normalmente, imagina no meio de uma pandemia. Por isso que observar a desconexão. Então, querendo ou não, o meio deles de interação é o digital. Então, liberar o digital, né? Se puder também naquele ambiente, puxa, eu tenho um irmão que mora numa fazenda, né? Ele está isolado, eu estou isolado. Eu não tenho medo, porque eu vou de carro no trajeto, eu vou estar segura, né? Mas lá tem eu vou até lá, né? Ou então não tem a possibilidade, que nem você. Se eu for até minha mãe, eu tenho medo de passar. Então, dentro de casa, você vai ter que tentar se conectar com o teu filho, com a tua filha. Não vai ter jeito, né? Talvez seja a oportunidade de você voltar a se conectar com o teu filho, com a tua filha, né? Vamos jogar alguma coisa, vamos fazer um curso juntos. Eu não sei, né? É procurar artifícios de se achegar, mas ficar atento. Deixar conversar com os amigos, também não ser tão cruel, né? Porque, puxa, o único meio de comunicação é o WhatsApp, é a rede social. É. Então, puxa, deixa conversar, né? É o meio de comunicação que eles têm. Eu acredito que ponderar é sempre o melhor remédio, né? Puxa, eu não vou deixar só de manhã. Caramba, mas ele vai ficar até a noite sem falar com a colega? Deixa 3 vezes por dia, pelo menos, né? Deixa de manhã, deixa tarde, deixa à noite. Eu não estou falando nada com base em dados científicos. Aí, cientificamente, não, eu estou falando de bom senso mesmo, né? Porque eu vejo muita mãe dizendo, não, só vai pegar de manhã. Tá tudo bem. Num outro cenário, tá tudo bem a gente. Mas será que nesse não pode pegar de manhã, de tarde, de noite? Porque ela quer bater papo, ele quer falar, ele quer, não é? O colega tá ali, a colega tá ali. A não ser que ela crie atividades, né? Deixa ele fazer o online, mas depois cria atividade com a criança, né? Que é o ideal, né? Que é o ideal. Lógico que 100% na tela, de dia, não é o dia inteiro, aí também faz mal. Então, neurologicamente não vai fazer bem. A tela faz muito mal, vai ficar o dia inteiro ali. Agora, né? Tenta esticar um pouquinho, libera alguns horários a mais, né? Criar Mas atividade. agora eu vou falar uma coisa, porque a gente lidar com a criança na pandemia, a gente tem essas atividades, a gente brinca, né? Agora, com pessoa idosa, como é que você lida no meio da pandemia com pessoa idosa? Fazer ela entender que ela não pode sair, que ela não pode passear no shopping, que ela não pode estar no lugar que ela mais gosta. Como que faz? Porque as pessoas mais idosas ficam mais teimosas. Ficam. Ficam porque muitos já têm essa ideia da finitude que está perto. Eu já vou morrer mesmo, então eu vou, né? Para o idoso, a ideia da finitude é algo muito mais acessível. Então eu tô com 90 anos, daqui a pouco eu vou morrer, né? Daqui a pouco... E não é assim que funciona, né? Mas, diálogo, né? Eu gostaria de falar, Graça, eu tenho essa fórmula que você vai dar, o vovô vai... Não vai, não tem. É diálogo. E às vezes apelar para o sentimentalismo mesmo, dizer a verdade, olha, tudo bem, que você não se importa se vai ou se fica, mas eu me importo se você vai. Então, às vezes a gente abrir o nosso afeto é o melhor negócio, porque o que eu vejo é as pessoas embatendo. Mas você vai, mas que teimoso, mas caramba. Mas... E aí o idoso não vai ter escuta. Né? É igual criança. Fala, não vai ter escuta. Então, dá um passo para trás. Né? Elima, você está me ensinando a fazer chantagem emocional? Do bem, mais ou menos isso. Eu estou te ensinando a abrir o afeto. Então, falar a verdade, dizer, olha, eu sei que você não se importa, mas eu me importo, né? Vai me doer, eu vou ficar destruída se você morrer, eu vou me sentir culpada, eu gostaria que você ficasse comigo, vai me fazer bem se você ficar, eu vou ficar ansiosa se você sair, eu vou dormir mal, isso vai me afligir, eu te amo muito. Parece eu falando com a minha mãe. É essa linha, porque daí você Ação não, pelo amor de Deus. porque você faz o outro te ouvir. O outro abre um canal de escuta, porque você não está embatendo. Então, de novo, eu não tenho uma fórmula, eu gostaria de ter, mas não tenho. Mas o melhor método, a melhor forma é você apelar com criança também, né? Se ele ficar puxando o cabelo do irmão e você ficar, mas que droga, você está puxando. Agora, se você falar, caramba, seu irmão te ama tanto, e você vai lá e puxa, ele fica triste, eu fico triste por você. Caramba, você não é assim, você é legal. A criança dá aquele passo para trás,
né? Vai lá, ele beija, ele fica com dó do irmão. Agora, se você embate, né? Tô falando também por experiência própria. Se você embate, não tem escuta. Com o idoso é a mesma coisa, né? E aí ele vai dar aquele passinho. Ele é 100% de certeza? Se eu falar assim com a minha avó, ela vai ficar? Não. Infelizmente, eu não posso dar esse sempre. Eu gostaria. Mas é um mecanismo mais assertivo, né? Porque a tendência é o que eu vejo bastante. Mas que saco, é teimoso. Já falei para ela, ela vai. Ela não vai ouvir. Ela não vai. Agora, se você apelar para o afeto, eu arriscaria aí 80% de chance de escuta. Ela recua. Ele recua. Né? Então, é uma dica. É complicado demais. Igual eu vejo as pessoas falando aqui, Graça, leva sua mãe para fazenda. Gente, não depende só de mim, depende dela também. Ela também não quer sair do cantinho dela. Tem as pessoas que são apegadas ao canto. E aí, se eu tiro minha mãe de lá, eu trago para cá, aqui eu vou estar mais tranquila, tem mais espaço para ela? Tem, mas será que ela vai ficar bem? Será que ela vai se sentir bem? Será que ela vai ficar feliz? Então, eu acho que eu tenho vontade de trazer, mas eu também depende muito do querer dela. Talvez ela no cantinho dela, no mundinho dela, ela é mais feliz do que ela se ela estivesse aqui, né? Tem isso, a gente tem que entender também essa parte, né? As pessoas. Eu fico imaginando para você que tem muito mais olhar, mas mesmo para quem tem pouquinho olhar, tem o julgamento do outro, de, né? Você deveria fazer, você... Mas é isso que eu quero pregar aqui. A gente tem que recuperar, né, a importância da individualidade. O que é bom para mim não vai servir para você. Quando eu entrei aqui, eu pensei, meu Deus, dependendo do que eu falar, eu vou ser massacrado, porque se eu falo vai ou fica, e de novo, o tempo todo eu deixei claro para a gente respeitar a individualidade dentro daquilo que é possível. Então, o ideal seria levar a sua mãe para ir? Talvez o ideal não, ela correria risco. Mas se ela quisesse ir, aí é o ideal para ela, porque ela vai adoecer, ficar lá. Se ela ficar lá, ela vai adoecer, né? Então, é o ideal para ela. O que as pessoas têm que entender. Eu quero ir de qualquer jeito. Claro que eu vou fazer de tudo para ela vir. Mas eu não posso arrancar ela e trazer ela para cá. Porque não é o ideal. O ideal para ela, então, puxa, mas ia ser tão bacana se a sua mãe ficar sair com um cavalo, sei lá com o quê. Mas ela não quer. O ideal para ela é ficar lá. E as pessoas têm que entender que o que é ideal para elas não é o ideal para todo mundo. O que ela suporta, nem todo mundo suporta. Ela deseja estar numa fazenda cheia de coisa, mas o outro não. O outro quer ficar lá na casa dela, com os paninhos dela, com o cachorro dela. Aquilo traz equilíbrio mental para ela. Entende? Então, é isso que eu acho importante a gente deixar claro aqui. Nessa loucura de pandemia, o que eu vejo é uma falta de sensibilidade, de respeito à individualidade. Então, o tempo todo, fulano estava lá, fulano não... Não, eu sei que agora, né, com essa situação, todas as pessoas... elas cuidam mais da vida, às vezes mais da vida do outro, do que o outro tá fazendo, se o outro tá fazendo de errado, se não tá fazendo certo, essa atitude tá errada, do que tá com ele mesmo, né? Às vezes ele tá adoecendo, ele não tá mais vendo graça no trabalho, ele aí tá lá vendo que o outro e alerta, né? Eu sei que a gente fica preocupado com o movimento do outro, porque nessa pandemia o movimento do outro de alguma forma interfere no meu. Mas eu não tenho controle, eu falo isso em terapia o tempo todo, eu não tenho controle sobre o teu movimento, eu não tenho. E se eu tentar controlar, eu vou estar sendo invasiva, inadequada. Eu não tenho controle sobre o teu movimento. Eu não tenho controle se você vai levar a tua mãe aí ou não vai levar. Não importa se eu acho certo ou errado. Eu não tenho controle, eu tenho controle sobre a minha. Então está na hora, nesse momento de introspecção, de eu começar a olhar para mim. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para me prevenir? A Graça não está se prevenindo, ela está indo, ela está vindo, mas e eu? O que eu posso fazer e prevenir? Né? Eu acho que está na hora das pessoas recuperarem esse momento de olhar para si. Né? Eu não tenho controle se o fulano está lá no parque. Eu não tenho. Isso vai me enlouquecer. Se eu ficar querendo controlar, né? A artista tal, o fulano. Exato. E as pessoas estão enlouquecendo com isso mesmo. De olhar a atitude da outra pessoa. Ai, sei lá, um artista foi pega não sei aonde, andando sem máscara. A pessoa vai lá, massacra a menina. Eu falei, gente, a vida é dela, ela tá se arriscando. A gente tem que fazer o nosso. E os outros, eles sabem o que é melhor para si. Mas as pessoas estão ficando doentes disso também.
Sim, porque tentam controlar o que é externo. Isso é adoecedor, né? Porque se eu fico vendo ali que a fulana tá sem máscara, o fulano, tá errado? Tá errado, ela tá se pondo em risco, tá pondo alguém, mas assim, eu tenho controle sobre isso? Não, eu não tenho controle sobre isso, eu tenho controle sobre mim. Então eu não vou fazer a mesma coisa que ela, eu vou ficar guardadinha na minha casa, eu vou colocar a minha máscara quando eu sair. O que as pessoas têm que entender é que tentar controlar o movimento do outro adoece. Adoece, porque você pode ir lá xingar o fulano na internet porque ele estava sem máscara. Você controlou o comportamento dele? Não, ele já estava sem máscara. Você só vai se desgastar e desgastar a pobre da outra pessoa, não é? Você vai gastar a sua energia criando, né, um monte de pensamento ruim sobre o outro. Isso é muito adoecedor, né? Então, eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas em apontar, em controlar tudo que está fora. E eu? Vai me fazer bem ficar aqui criticando o outro? Não, não vai. Então, eu não vou, deixo o outro lá, eu vou cuidar de mim. Porque baixa a imunidade também, né? Quando você fica se estressando, sua imunidade vai pro dedo do pé, não é? É É isso verdade. que me preocupa. A gente está falando muito de Covid, de corona, que está aí, né? E a gente não tem controle, infelizmente, sobre isso também, porque, de novo, mesmo se protegendo, a gente corre risco. Então, infelizmente, é algo que está muito além do nosso controle. Mas eu tenho controle sobre minha mente. De alguma forma, eu consigo controlar isso. O que eu vou ver, o que eu vou falar, para onde eu vou ir. Se eu vou me desgastar lá criticando o outro, eu não, deixo o outro lá, eu não tenho controle sobre o outro. Eu não vou mudar a cabeça do outro. Se o outro acha que tem que sair sem máscara, ele tá errado, né? Ou eu pulo ele de alguma forma, legalmente, ou eu tenho que entender que eu não tenho controle sobre isso. Você não tem controle. Então, eu acho que deve ser um mantra. Eu não tenho controle sobre o outro, eu tenho controle sobre mim. O que eu faço com isso? Né? Então, eu vou cuidar de mim aqui o máximo que eu puder. Ponto. Né? É o É. princípio básico para manter o equilíbrio. Não é verdade? Doutora, você quer deixar? Você faz consulta online? Sim. Na verdade, desde antes da pandemia, boa parte do meu trabalho era online. Hoje em dia é 100%, né, online. Então, é gente de todo lugar, do Brasil, brasileiros, né? De qualquer lugar do Brasil também, porque o online possibilita essa conexão, né? Isso que é o bonito, né? Então, você está em Minas, eu estou aqui, mas você está aí, eu estou aqui, e a gente está conversando. E atendimento online é isso, né? Tem conexão, é igual ao presencial. Tem um setting terapêutico, é igualzinho. Tanto que o CRM, o CRP, eles têm possibilidade de coisas novas também. Então, meu trabalho é 100% online. Ah, então, vou deixar depois que vou salvar a live, vou deixar o seu Instagram, o endereço, se as pessoas tiverem interesse de fazer uma consulta. Quem participou da live e sentiu que está precisando procurar um psicólogo ou um psiquiatra, não quer dizer que a gente está ficando maluco, é uma ajuda necessária. Não porque estamos numa era do Covid, mas necessária para a vida mesmo, para lidar com situações do dia a dia, né? Que às vezes acaba que a gente se perde mesmo. Hoje em dia a gente tem muita coisa para pensar, muita coisa para se preocupar, muita coisa para cuidar, e às vezes a gente se perde. Então é uma busca que a pessoa tem mais para poder acalmar, né? Para poder relaxar, acalmar e não cair na depressão, no suicídio, é algo pior. Falei certo? Falou perfeito, está contratada. Terapia é vida, né? Tanto que psicólogo também faz terapia, né? Não é obrigatório, mas é um conselho bem direto para a gente. Porque terapia é necessário. Então, você não está louco, você está tão são que você está observando a necessidade de buscar ajuda, né? Então isso não configura loucura, configura sanidade, é o contrário, né? Configura carinho, amor próprio, né? Então, puxa, deixa eu me cuidar aqui, deixa eu me olhar. E tá tudo bem, né? Quem não precisou vai precisar um dia, é um fato, né? Vai precisar se olhar. A terapia é um espelho. É o momento de você olhar ali porque não tá bom. Então, quem não se olhou, em algum momento vai ter que parar para se olhar. Então, veja com carinho tudo isso, né? Ai, doutora, obrigada, eu adorei. Eu também, Agra. Olha, eu Uma tô terapia. relaxadíssima. Tô relaxadíssima.
relaxadíssima, eu tava tensa. Menina, nos primeiros 5 minutos já fiquei relaxada, botei meu óculos, eu agradeço muito. Obrigada mesmo, tá? Ai, bom, espero que a gente possa ter ajudado bastante gente a começar a se olhar, a prestar atenção em si mesma, para ver suas reações, reações de outras pessoas também, e achar uma forma de ajudar. Não daquela forma que a gente falou, empurrando, mas de um jeito que a pessoa toma uma iniciativa de fazer alguma coisa, se ocupar. Na verdade, é isso. A gente tem que fazer a pessoa ocupar a cabeça, nós também, porque todos nós corremos riscos, né? A gente tem que buscar fazer coisas, ocupar a cabeça para a gente não ficar cabeçando de besteira. Como ditado lá, mente vazia, a moradia do diabo, Do não é diabo. isso? Isso, perfeito. Ocupar a cabeça, vai ler um livro, vai ver filme, vai ver isso, vai fazer um monte de coisa que você... Tem tanta coisa para fazer, né? Tem, pior que tem. Buscar fazer, né? E eu só queria te parabenizar, de verdade mesmo, né? Parabéns pela iniciativa de olhar para isso. Porque, lógico que eu vou puxar a sardinha para o fato de alguém olhar para isso, porque eu acredito que isso é importante, né? Não tem como o ser humano ter o corpo são sem a mente são. Então, parabéns mesmo, né? Por você ter olhado para isso, né? Acho que ajudou muitas pessoas. Para as pessoas, que as pessoas falam assim, eu falo muito de corpo, né? Não corpo, saúde. Mas não adianta você cuidar da saúde do corpo sem esquecer da saúde da cabeça, que uma coisa está ligada na outra. A gente às vezes precisa trabalhar aqui para cuidar daqui. Então é um conjunto. E às vezes trabalhando aqui ajuda aqui também, né? Exatamente. O problema é que às vezes eu não consigo começar por aqui. Aí eu preciso começar por aqui, né? Aí eu vou fortalecendo para fazer os outros movimentos. Obrigada mesmo. Obrigada de verdade. Adorei. Vou deixar salvo, vou deixar seu Instagram aqui para quem tiver interesse, é só ir Me lá. sigam lá. Tem bastante coisa que eu fiz com muito carinho. Com ela no direct lá também de mensagem. E vale a pena. Obrigada, Graça. Obrigada de verdade. Um beijo. Beijo, pessoal. Beijo, Graça. Tchau. Tchau. Eu não tô conseguindo tirar. Aí. E aí, gente, vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Um resumo, né? Vamos se olhar nossas atitudes, a atitude do outro, prestar bastante atenção, para ver se a gente pode ajudar de alguma forma. Mas principalmente olha para você, olha suas atitudes, o que você está fazendo, o seu sentimento. E é aquela coisa, vamos buscar fazer alguma coisa que você goste. Tem sempre tanta coisa, tem tantas opções para a gente fazer. E vamos buscar ocupar a gente, fazer atividade, ou não gosta de fazer atividade, vai fazer outras coisas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês. Vou deixar salva a live e a gente vai tentar fazer mais coisas. Se vocês quiserem mais live, mais de outros assuntos, aí depois vocês falam aqui. Tá bom? Beijo. Tchau.